Agradecendo a Jesus. Boa noite a todos, para poder caber na gravação. Né? Agradecendo a Jesus pela oportunidade, ao Cantinho de Jesus, pessoal que está online, que não deve ter tido oportunidade de ver a lua, porque está em casa, né? Quem veio para o Cantinho teve a felicidade de olhar para o céu e enxergar uma lua prata maravilhosa. Aí já vem energizado, chega aqui, dá um abraço em tanta gente, todo mundo de máscara, porque nós estamos em ambiente fechado, segundo as recomendações, mas ainda podendo pegar a energia de cada um. Então a gente agradece essa oportunidade, né? Que a doutrina espírita nos oferece, que o Cantinho de Jesus nos proporciona, o encontro regado de esperança e a luz do luar, né? Então entregamos a Jesus esses momentos de ouro que nos rejuvenesce. E o Evangelho, que agora a gente vai estudar, é do capítulo 25. O título já é uma instrução de Jesus, né? Busca e achareis. Ai, gente, é tão bom quando ele já dá uma instrução com a certeza que a gente vai conseguir, né? Busca, você vai achar. Então não tem erro, olha que bacana. E o item que a gente vai trabalhar nesse Evangelho é o item 9, 10 e 11, intitulado Não vos afadigueis pela posse do ouro. Para a gente ler o Evangelho de Mateus, do capítulo 10, versículo 9 e 11, que é o que cita o item 9 e 10 no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre essa questão que Jesus vai falar para a gente, é uma instrução que ele está dando aos 12 discípulos. E que essa noite ele vai dar aqui para a gente, para todo mundo que está ouvindo. Vamos ler do Evangelho de Mateus, pela Bíblia de Jerusalém, para a gente poder pegar esse contexto do que está falando o Evangelho, que lá na Bíblia está dizendo que é a missão dos 12. Então, veja lá o que Jesus estava falando para esses discípulos que vão sair também anunciando, né? É como se ele tivesse chamado esses 12 e dado a eles uma autoridade para ir lá fazer alguma coisa em nome do Evangelho dele. Vamos ver aqui como é que eles vão ter que fazer. Então, se o título do capítulo é Busca e Achareis, Jesus estava dando uma instrução do que eles iriam buscar e, com certeza, eles vão encontrar. No capítulo 10, no versículo 1, diz assim: chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. E depois ele vai citar quem eram os 12, e aí, continuando, no 6, ele diz assim: não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade dos samaritanos, dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Olha que lindo. Então, o propósito era anunciar que o reino dos céus está próximo. Igual a lua dá uma esperança bonita para a gente, essa fala do Cristo tira a gente desse estado, muitas vezes, de aflição ou de angústia que a gente vive, acreditando que está tudo ruim aqui. Então, ele fala, olha, vai lá e anuncia que o reino dos céus está próximo. Olha que bacana. E aí continua. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então, é nesse contexto que vai entrar agora o que Kardec retirou para explicar para a gente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ao que traz uma mensagem de cunho moral que nos torna capaz de nos moralizarmos, de nos elevarmos moralmente segundo a boa nova do Cristo. E aí Kardec seleciona assim: não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforge para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Então, para anunciar que o reino dos céus está próximo, não precisamos nos preocupar em levar ouro. Não precisamos nos preocupar com as questões materiais para anunciar que o reino dos céus está próximo. Aí ele continua. Quando entrardes numa cidade ou num povoado,
procurai saber de alguém que seja digno, e permanecei ali, até que vos retirardes do lugar. Ao entrardes na casa, saudai-a, geralmente pela paz. Se for digna dessa, a vossa paz desça sobre ela. Se não for digna da vossa paz, volte a vossa paz para si. Mas, se alguém não vos receber e não dá ouvidos à vossa palavra, sai daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó do vosso pés. Em verdade vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que naquela cidade. E para encerrar, o que ainda não está no Evangelho, mas aqui está, porque no Evangelho vai até o versículo 15, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo São Mateus, completando aqui com o versículo 16, ele diz: eis que vos envio como ovelha entre lobos. Por isso, sedes prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Aí Kardec vai falar para a gente da seguinte forma. Se trazer para a nossa realidade hoje, se fosse a gente entendendo no sentido literal, sair pelas cidades para anunciar que o reino dos céus está próximo. Será que poderíamos fazer uma viagem sem levar nenhum centavo no bolso? De que pensamento é esse? E aí Kardec nos esclarece da seguinte forma. Naquela época, não tinha de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a boa nova. Então, a boa nova se resume que o reino dos céus está próximo, é atingível, é alcançável, né? É para agora, não é para amanhã. Está perto, não é algo impossível da gente adquirir e conquistar. E aí ele diz: estranhava de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda, mas então os viajantes eram raros. Então, eram poucos viajantes que tinham o hábito de sair pelas cidades para fazer o que precisavam fazer, e aí sempre teriam condições de serem acolhidos, mesmo sendo estrangeiros, mesmo não sendo conhecidos. E aí diz: entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservavam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. E é verdade, quando a gente chega no interior, é interessante que no interior, até aqui no nosso país mesmo, gente não tem medo de gente. Vocês já viram isso? É uma celebração danada. Então, você está assim no caminho da roça, indo de uma fazenda para outra, de um vilarejo para outra, você encontra com alguém e você fala, graças a Deus. Porque o medo é encontrar com uma onça pintada, né? A mula sem cabeça, aí a gente vai correr. Mas se for um outro ser humano, a gente fala, ai, que bom. E aí pede ajuda, dá ajuda. Pega água, leva para casa, hospeda. Porque não tem aquela movimentação, aquela circularização de pessoas, né? Aonde a malícia também circula. Infelizmente, o desinteresse, a vantagem. E aqui na cidade, aonde tem muita civilização, quando a gente está sozinho na rua, encontra uma pessoa, ou vamos correr, né? Vamos dar uma acelerada. Então, aí a gente muda os nossos costumes. A gente não encontra um desconhecido na rua e fala, olá, você quer mais? Vem cá, né? Então, aí há de ter um comportamento diferente. Então, ele diz assim, se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos, podem-vos a caminho sem provisões. Não faz nenhuma reserva, vai sem dinheiro nenhum, vai lá falar com alguma, vai cair estranho. Então, assim, não é nem tanto ao mar e nem tanto à terra, né? Tem uma coisa assim. O que é esse sentido que ele está querendo dizer? A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo, que é o que nos interessa aqui. Nos interessa qual que é o sentido moral que vai me tirar do lugar, que vai me dar condições de atingir, ou pelo menos chegar próximo desse reino dos céus que está tão perto. É aí que a gente quer chegar. E aí ele diz assim,
Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência divina. Essa é uma certeza que toda vez que a gente buscar pela providência divina, a gente vai encontrar. É necessário testar. Quando a gente confia e entrega e sabe que será providenciado tudo que a gente necessita para conquistar esse reino dos céus, na circunstância que a gente encontra, há de se ter uma paz interior, porque a fé nos proporciona essa certeza da providência divina. Então, é necessário se abrir para a circunstância e para a providência. Você faz a sua parte, você vai com o provimento que você dá conta, com a sua capacidade de compreensão do evangelho, com seus recursos materiais, dependendo das circunstâncias, porque a gente vai ver, olha, eu preciso me deslocar de um lugar para o outro, como que eu vou, qual que é o transporte, é carro, é gasolina, é Uber, é ônibus, é bicicleta, é a pé, porque não pensa que a pé a gente não tem que ter uma provisão, porque a gente tem que ter, tem condicionamento físico, fizemos atividade, está tudo tranquilo com a saúde, porque senão nem a pé chega, né? Então, a gente sempre tem que ter alguma bagagem para a gente levar que vai dar condições para a gente percorrer o percurso que a gente necessita. E aí ele continua. Ademais, eles nada tendo, não despertariam a cobiça nos que o recebessem. Era um meio de distinguirem dos egoístas os caridosos. Por isso foi que eles disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante, que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade, deles é que os reconhecereis. Aí é interessante, porque se eu vou anunciar que o reino dos céus está próximo, eu não posso confundir as pessoas que estão aqui encarnadas, vivendo em uma circunstância onde a cultura coloca os bens materiais acima dos bens espirituais. Notem, para a gente acreditar pela cultura, deixando bem claro, uma pessoa geralmente ela é digna quando ela apresenta alguma posse, né? Chega uma pessoa no carrão, a gente olha para ela e fala: nossa, está bem aparentado, com terno e gravata, né, João? Dependendo de algumas profissões, a pessoa tem que estar bem aparentada para ela poder ganhar respeito. Na cultura ainda social nossa, em qualquer parte do mundo, é como se a dignidade da pessoa fosse medida pelo aquilo que ela conquista materialmente. Não é assim? Só que para as coisas do espírito, para o reino dos céus, evita confundir as pessoas, deixam as pessoas entenderem que o que é importante é a conquista moral, que é independente da financeira. Isso é fantástico. Olha para vocês verem. Chico Xavier. Que diploma Chico tinha de intelectualidade para poder chamar a atenção daquilo que ele anunciava a respeito da caridade e da comunicação com os mortos? Talvez Chico foi o carteiro mais operante do lado de lá para cá que a gente teve na Terra. E, no entanto, não tinha esses atributos sociais que se poderia dizer para a nossa sociedade como uma pessoa digna, entre aspas, uma pessoa de bens, porque Chico estava preocupado em ser um homem de bem. Olha a diferença. E ele, mais próximo de nós, anunciou o tempo todo que o reino dos céus estava próximo, com uma brandura impecável. Olha que maravilhoso isso. Então, isso significa que como que eu posso receber essa instrução de Jesus hoje, sendo eu como uma das 12, sendo vocês como um dos 12, sendo nós os discípulos que hoje, no cantinho de Jesus, nesse lugar vibracional, possamos ouvir a voz do Mestre dizer para a gente: vai
E anuncia que o reino dos céus está próximo, mas não se assegure dos bens materiais para não confundir as pessoas. Porque senão daqui a pouquinho a gente vai estar falando o seguinte, olha, eu consegui movimentar tanto assim, de dinheiro, tenho um tantão de patrimônio, tenho tantos diplomas e estou aqui para falar para vocês que o reino dos céus está próximo. O que tem a ver uma coisa com a outra? Não desmerecendo o mérito das conquistas materiais, responsáveis muitas vezes pelos nossos deveres aqui na Terra. Não é isso. É porque isso é um dever, muitas vezes, até da personalidade, porque a gente precisa morar. Mas tudo isso a gente vai deixar, não é assim? Inclusive, o templo de pedra, Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra, mas que precisava se edificar o templo dele nos nossos corações. Então, só para a gente distinguir uma coisa da outra, não significa que algo a gente vai desvalorizar como um todo, mas para anunciar o evangelho, para viver esse reino dos céus que está próximo, eu preciso considerar verdadeiramente os bens espirituais, que são as nossas virtudes adquiridas através dos esforços trabalhados nas circunstâncias a qual a gente vive. É por isso que a gente viaja. E aí ele fala, vai, viaja. Entra em cada circunstância e observa o que a vida tem para vocês. Eu estou toda hora fugindo da câmera aqui, viu, gente? Que está entrando é porque os livros estão na mesinha do lado. Agora mesmo vão achar que eu estou fugindo da câmera. A gente já foge do microfone, mas da câmera não. Aí, Carlos Torres Pastorino, lá em Sabedoria do Evangelho, no volume 3, ele vai falar para a gente sobre essa importância dessas instruções que Jesus está dizendo para nós e a gente entender essa questão do reino dos céus está próximo. Porque quem anunciava desse jeito que o reino dos céus está próximo era João Batista. João Batista que anunciava dessa forma quando batizava no Rio Jordão. E falava para aqueles que os ouviam que o reino dos céus estava próximo. Olha que interessante, Jesus não muda essa instrução. Ele continua, vai e anuncia. E ainda dá autoridade para a gente fazer com que as coisas se transformem nessas circunstâncias. E ele dá a fórmula como é que faz isso. Isso que é o mais fascinante. E quando ele diz que não se acha distante no tempo esse reino dos céus, que não se acha distante no espaço, que não se acha distante dos nossos olhos, mas que se acha próximo de nós, no tempo em que a gente vive e no espaço onde a gente se encontra. Então, o reino dos céus está próximo dentro da minha casa. Está próximo quando eu estou na ativa trabalhando ou quando eu estou aposentado. Está próximo quando eu estou estudando, adquirindo ainda um arcabouço para uma profissão, ou de quando eu ainda comecei agora na operação. Independente do tempo e das circunstâncias. E é por isso que a gente vai viajando. Vai entrando em fases na encarnação. Inclusive, durante uma encarnação. É um tempo, uma circunstância e um espaço. Então, ele está próximo nessa circunstância em que a gente se encontra, nessa encarnação. E para isso não precisa de dinheiro, de status, de fama, de intelectualidade, porque os preceitos morais e as conquistas das nossas virtudes do espírito, ela está acessível a qualquer pequenino. Por isso que, às vezes, as pessoas que estão muito apegadas à intelectualidade, né? Apegadas a essas questões de status sociais, elas têm dificuldade de entender que a simplicidade pode trazer elas para um reino dos céus que está próximo, para uma paz interior, para uma certeza de que a providência divina não falha. Né? Como diz o salmista, nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me falta, como está na Bíblia de Jerusalém. E na Bíblia de Jerusalém, quando ele dá essa interpretação de um presente, é falar que o reino dos céus não tem espaço e nem tempo, ele é agora. E ele é acessível agora. E é por isso que essa providência, eu preciso confiar na hora que eu vou sair para viver essa circunstância, de que para atingir os preceitos morais, as conquistas das minhas virtudes, nada me falta.
Eu não estou em falta. A providência não está em falta comigo. Eu preciso simplesmente me conectar à verdade da circunstância agora, de que esse reino está próximo. E aí ele ainda vai nos dizer, Carlos Pastorino, que a gente deve começar a fazer esse movimento em busca dessas circunstâncias e desses locais favoráveis. Então, quando Jesus diz assim, olha, ao entrar nessa cidade, procura um lugar digno. Como é que a gente vai fazer essa escolha? E aí, lá no livro da Joana de Ângeles, Jesus e a Atualidade, da série psicológica, no capítulo 6, a gente estava estudando ontem lá no Albino Teixeira, e tem uma frase, o título é chamado Jesus e Honra, mostrando como Jesus honrava o seu propósito. Então, aqui Jesus passa um propósito para a gente, enquanto anunciar o reino dos céus está próximo. Qual que é meu propósito? Anunciar que esse reino está próximo. Se esse reino está próximo para anunciar, eu preciso viver essa conquista de virtudes em mim, para que as pessoas também possam ver que ele está próximo, que ele está próximo de mim. Alguém duvida que o reino dos céus estava próximo de Chico? Difícil, né? Todo mundo conta que quando chegava perto dele, parecia que se sentisse o céu. Tem uma amiga minha que chegou muito próximo de Divaldo e ela disse que ela não conseguia, porque as lágrimas eram assim, copiavam. E ela falava assim, eu não estava pensando em nada, simplesmente me entregava. Tem gente que tira a gente de um lugar e traz para um lugar melhor. Vocês já viram? Às vezes você chega em algumas ocasiões, as pessoas falam assim, nossa, não vai embora não, tudo bom aqui. Você chegou, deu um certo alívio. Ou quando certas pessoas chegam perto da gente, traz um conforto que a gente pede, vai embora não, fica aqui. Ao reino dos céus próximo, né? Então a gente precisa construir essa dignidade moral para trazer a paz ou o conforto aonde a gente chegar. E aí, quando pede para a gente ir anunciar nessas circunstâncias que a gente chega, do trabalho, da profissão, do estudo, dessa encarnação, que a gente olha onde é que está digno. Mas como é que eu vou escolher esse digno? É quando está afinado com o mesmo propósito que eu. Porque aí eu honro o propósito. E aí Joana diz lá, definindo honra de uma forma tão bacana, que eu trouxe aqui para eu não correr o risco de esquecer, porque ela fala que honra é a coragem de eleger o melhor, tendo como... Aí aqui eu complemento para vocês poderem entender o que está escrito no capítulo todo, tendo como referência o propósito. Então, se o nosso propósito é anunciar que o reino dos céus está próximo, e cada circunstância que eu chegar, seja nessa encarnação, seja no trabalho, seja na profissão, seja no estudo, seja na aposentadoria, seja em casa, aonde eu estiver, eu vou fazer uma escolha para me olhar quem é que está digno, quem é que está em sintonia com o propósito a qual eu tenho, que é de anunciar que o reino dos céus está próximo. Sabe o que é isso? Você vai falar assim, gente, eu posso ficar em paz agora, não vou esperar amanhã. Eu estou aflita, eu estou doente, então eu estou doente, eu entregue a doença, não tem mais jeito, essa doença acabou comigo, né? Uma coisa assim. Aí a gente fala assim, olha, o reino dos céus está próximo, a doença é o início da cura. E aí a pessoa sabe por quê? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Então eu preciso passar por esse estágio, por essa circunstância, e nessa circunstância ter a coragem de escolher o melhor que me afiniza com o meu propósito, porque logo depois dessas circunstâncias de aflição, a paz chegará, porque o reino dos céus está próximo. Eu preciso ter esse propósito. Então eu vou escolher o melhor para honrar esse propósito que Jesus me deu. Vai anunciar que o reino dos céus está próximo. E aí eu vou buscar, e eu vou encontrar. E quando eu encontrar, eu vou ficar com essa pessoa o tempo necessário para a edificação de alguma virtude em mim. Porque pode ser que a gente não fique o tempo todo. Pode ser que fique só uma encarnação. É sempre momentânea a circunstância. Você viu que ele pede para a gente, já vai entrar na casa de um, vai entrar na casa de outro, e ele fala, olha, vai ficar o tempo necessário, se você tiver que ficar lá. Isso significa que em uma encarnação a gente vem, fica um tempo necessário, e depois vai. Se é um movimento, convém eu não me apegar a nada material, porque tudo passa. Convém eu não me apegar às questões intelectuais, às teorias demais, porque elas também passam.
Então, olha que ele está ensinando para a gente que para fazer essa viagem é necessário a gente ter esse desapego das convenções sociais e dessas questões materiais que nos distinguem do espírito para a gente entender como que a gente pode se edificar, como que a gente pode se aproximar desse reino dos céus que está em mim, na condição que eu consigo perceber a providência divina, me entregando tudo para que eu consiga me elevar moralmente. Consiga vencer mim mesmo. E aí ele ainda diz, ao entrar na casa, a primeira coisa a fazer é saudar seus membros. Uma fórmula simples de fazer, né? Quando a gente entra no trabalho, será que alguém mentalmente pensa que a paz esteja nesse lugar? Ou será que a gente entra já amaldiçando? Eu tinha uma colega minha que eu falei, vamos mudar essa palavra aí, né, amiga? Que ela começou a apelidar o local de trabalho como masmorra. E eu falava com ela assim, nossa, profissão e emprego, a gente ainda escolhe no Brasil, né? A gente não é obrigado a fazer a profissão que a gente exerce e nem obrigado a trabalhar no local onde a gente trabalha. Trabalhar tem que estar com felicidade, né, gente? Eu adoro promover felicidade no trabalho. A gente tem que buscar isso. Aí agora ela não fala que é masmorra, não. Agora ela fala, não, amiga, já mudei. Eu falei, pois é, enquanto for masmorra, você não vai sair de lá, não, amiga. Começa a abençoar o local. E aí, quando a gente abençoa, mas entra no local que eles não conseguem assimilar essa tranquilidade, mal não vai fazer nenhum, porque tudo que a gente deseja, tudo que sai do homem é que pode contaminar o homem, não foi assim que ele disse? Que Jesus não disse? Mas significa, então, que tudo que sai de mim pode me bem fazer. Então, se a paz não encontrar, se essa minha saudação de paz não encontrar local nesse lugar, volta tudo para mim, não precisa nem de eu preocupar. Olha que interessante. Então, o certo e o legal é eu ter uma condição psíquica de desenvolver isso naturalmente aonde quer que eu chegue. Isso significa, inclusive, até para o cantinho. Então, eu venho para o cantinho de Jesus e chego aqui. Claro que a gente encontra a Neidinha, né, a melhor recepcionista da Casa Espírita, de BH. E aí, com aquele sorriso gostoso, né? Com aquele olhar assim vivo. E aí a gente fala assim, nossa, que Deus abençoe esse lugar. E tem hora que a gente só vem pedir, né? Mas a gente também pode abençoar. Né? Que a paz esteja aqui. Todo mundo desejando que a paz vai estar aqui. Como é que esse lugar vai ficar? Olha só de encarnado. Assim, imagina os desencarnados desejando aqui tudo de bom. Isso em qualquer circunstância. A gente vai para casa e aí, às vezes, a gente tem conflito em casa, não tem? Mas se a gente chegar em casa e pensar assim, entrar dentro de casa, não vai pensar naquele problema que você saiu de manhã, não, porque de manhã até de noite muita coisa já mudou. Olha a lua, que toda hora muda de fase, por sinal, ela está linda, num momento maravilhoso, dá para a gente ficar babando. Então a gente pensa assim, que é como a lua, as circunstâncias, elas mudam, então não dá para se apegar. Porque se eu sair de casa apegado com aquelas produções de que eu saí de manhã, que tinha briga, tinha conflito, eu vou voltar com isso. Jesus pediu para não levar nada. Não foi? Para não colocar nada na cintura. Não vamos guardar nada. Então a gente vai chegar de noite em casa e vai pensar que a paz esteja aqui. Porque eu estou emitindo de mim o desejo da paz. A vontade tem poder. Né? A minha vontade íntima. E se chegar lá e ainda tiver com a mesma circunstância da manhã, não tem problema, a paz que eu desejei voltou para mim. Abençoou, está tranquilo. Né? Nós estamos emitindo o que sai da gente e nos emanando de luz. E aí ele diz, mas que se alguém não tiver com essa disposição para entender, para receber, que é para a gente não brigar. Olha lá o que fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Quanto aos que não quiserem receber nem ouvir, recomendou ele, porventura, aos apóstolos que os amaldiçoasse? Que se lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para converterem? Não. Mandou pura e simplesmente que se fosse embora à procura de pessoas de boa vontade. Você chega num local de trabalho, as pessoas não estão entendendo, você está fazendo o melhor. Você vai achar que o local é ruim, você vai começar a falar que essas pessoas são todas esquisitas, que isso não está legal. Não.
Se não tiver jeito de você exercer o seu melhor o tempo todo, busca outro lugar. Não vai brigar com eles. Faz com dignidade. Sai com aviso, tudo bonitinho. Dê o seu melhor, deixa uma mensagem bacana e vai para um outro lugar. Por quê? Quando a gente não se apega, gente, a nenhuma bandeira, a nenhuma ideia intelectual, a nenhuma militância, a nenhuma, até voz religiosa, vamos dizer assim, de alguma religião específica, a gente consegue, com dignidade, estender a bandeira da paz. Porque quando a gente estende a bandeira da paz, há de se levantar todas as outras ao mesmo tempo. É o único movimento que você não derruba ninguém. Então, quando Jesus pede para a gente saudar a paz, para a gente levantar a bandeira da paz, para não brigar com ninguém, olha, não entra na casa de samaritano, não vá converter ninguém. A doutrina espírita não tem nenhum interesse de converter e de construir adeptos. O que ela quer e o que ela deseja é que poder auxiliar e esclarecer, consolar e esclarecer as dores de quem sofre, portanto, de quem busca. Se você está satisfeito onde você está tudo bem. Por isso que não tem embate, porque o que a gente quer é a paz. Teve uma circunstância bem interessante nessa semana passada, no final de semana, que a gente fez uma visita fraterna e o dono da casa não acreditava em nenhuma religião. Então, ele não queria participar do culto. E era para a filha. E aí foi tão bacana, porque eu falei para ele, olha, nós estamos aqui em favor de uma saúde para sua filha. Não sai do culto, não. Porque ninguém aqui que veio de fora tem mais amor que você que é pai por ela. E nós estamos precisando do seu amor de pai, não é de religião. E ele ficou e fez o culto todo conosco e tomou a água fluidificada. Porque o propósito era a recuperação da filha. Não era nenhuma bandeira religiosa, e muito menos falar, olha, torne-se espírita. Não faz sentido. Mas qual que é a sua aflição que te tumultua, que te tira a paz? Vamos trabalhar por ela, pela sua paz. Não tem bandeira maior e maior do que a paz. Então, quando a gente chegar em uma situação que a pessoa pensa diferente da gente, qual o problema? Qual é o nosso propósito? Não é anunciar que o reino dos céus está próximo? Olha, a sua tranquilidade está próxima. Vamos desejar cura para sua filha junto. Deseja do seu modo. Porque independente de religião que você acreditar, como pai, você quer a recuperação dela. E nós também. Então, a bandeira da paz, essa instrução de Jesus, a gente tem que guardar na alma, mas em detalhes, para quando as ideias acreditarem de alguma forma, visitar a nossa cabeça, de algum pensamento que pode ser exclusivista, que nos separa, a gente parar para pensar, vale a pena? Às vezes a gente tem até no movimento espírita mesmo, né? Umas separações. A gente se recorda que quando Bezerra de Menezes assumiu a FEB, para poder unificar todas as casas, aproximarmos os espíritas uns dos outros, não foi pela intelectualidade. Não foi para uma corrente de pensamento, para um autor espírita. Não foi com livros espíritas. Foi com o exercício da caridade. Foi com a tarefa de assistência, divulgando que toda casa deveria fazer assistência social, né? Olha que maravilha. Porque é o bem. É fazer o bem que nos aproxima uns dos outros. É a bandeira da paz. E aí ele continua. Não deve haver polêmica, segundo Castor Pastorino. Para que polemizar, gente? Criar conflito aonde já existe conflito? Tentando promover a paz, guerra, em cima de guerra? Que reino dos céus estaria próximo dessa forma? Difícil. Mas se a gente levantar a bandeira da paz, cria até curiosidade. E é tão real dessa forma que a gente pode olhar que na Índia conseguiu se libertar do domínio inglês um homem que ensinou
para todos aqueles povos a não reagir a violência alguma. Que maravilha! Quando Mandela também, para promover a paz na África do Sul, não devolveu o mal com o mal, mas perdoou e levantou a bandeira da paz, unificando uma nação. Não tem outro caminho. Daí as evidências. Por que dentro da nossa intimidade a gente vai querer criar dentro de nós circunstâncias para mover mais conflito? Isso não promove a paz. Portanto, a permanência em cada localidade geralmente deve ser curta. E aí, se é momentânea, não deve-se haver apego, nem às pessoas e nem à situação. É muito comum em algumas organizações, quando a gente vê cargo, né? Então, aí a pessoa tem um cargo de liderança, só que muitas vezes é passageiro. Quando é projeto, então, o projeto tem data de começar e de terminar. Vai acabar e vai começar um outro. E é necessário a gente desenvolver o desapego. E quando a gente sabe que é passageiro, a gente aproveita mais. Quer ver? A gente acredita que é eterno e que a gente vai morrer daqui a um tempão, né, gente? Nessa encarnação vai demorar um pouquinho. Então, a gente vai ficando mais ou menos. Mas se falasse assim pra gente, olha, tem 6 meses de vida. Nossa, em 6 meses a gente quer aproveitar ao máximo, não é assim? O que eu vou fazer? Então, vamos pensar que uma encarnação é curta, se formos comparar com a eternidade que temos. Porque somos espíritos. Espíritos imortais, que vivem circunstâncias mil, várias reencarnações, e que em cada uma delas eu preciso identificar nessas condições como atingir esse reino do céu que está tão próximo, adquirindo as conquistas morais do espírito. Aquele que se apega, segundo Carlos Torres Pastorini, quer ficar mais tempo do que o devido, diz que ele é falso profeta. Porque ele está apegado à circunstância e não está rumo à eternidade. É como se estivesse freando, parando o seu desenvolvimento. Para entender isso, pelo lado espiritual, Kardec diz assim, comparando com o Espiritismo. Ele diz, olha, o mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Para quê, né? Não atemanizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que vêm ter convosco e deixai tranquilos os que vos repelem. Gente, deixai tranquilo aquelas pessoas que têm antipatia da gente, os que não querem a gente, os que não querem ver a gente, deixar com tranquilidade. Nada de achar que eles estão errados, que eles estão perdidos, que são obsessores, que estão atrasados, estão em circunstâncias diferentes da nossa. Tá tudo bem. Tudo bem. E aí ele fala, lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje, o é pela brandura. E o interessante é que nessa passagem Kardec cita o capítulo 4, os itens 10 e 11, onde vai explicar que antigamente, no Antigo Testamento, era tomado pela violência, porque ele remete à passagem que Jesus informa que João Batista, aquele que começou a anunciar que o reino dos céus estava próximo, era Elias, que tinha voltado, que na encarnação, como Elias, lá no Antigo Testamento, então ele tinha tomado o reino dos céus por violência, porque havia ali uma disputa de ideias entre o Deus e os profetas de Baal. Então manda decapitar, veja que violência. E que agora João Batista, o mesmo Elias que voltou, esse espírito, que agora vive numa outra circunstância, viajou e chegou em uma outra encarnação, como João Batista,
Não fazia mais pela violência, disputando, somente anunciava que o reino dos céus estava próximo e que era necessário a gente pedir perdão e começar uma nova vida, né? Então, ele explica aqui no item 10, que é uma passagem de Mateus 11, no capítulo 11, no versículo 12 a 15, onde diz: ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus era tomado pela violência. E são os violentos que o arrebataram, pois que assim profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele, o João Batista, mesmo é o Elias que há de vir. Ouça aquele que tiver ouvido de ouvir. Então, aqui nesse momento, ele começa a explicar para a gente que somos espíritos imortais e que temos encarnações, e ainda cita João Batista como exemplo. Então, agora eu preciso entender essa mensagem que Jesus está falando como espírito que sou. Já entendi a circunstância em sentido literal, já entendi de uma forma material e cultural como eu venho aqui. Agora, como que eu faço isso no sentido espiritual? Como que eu internalizo isso em mim? E aí, é algo bem interessante para a gente entender, enquanto espírito, que somos espíritos... O tempo já deu? Já? Bastante? Não, meu Deus. Terminei demais. No tempo do Valdir. Então, aqui, ó, gente, só para a gente entender que a gente é espírito e que aí eu preciso entender que essa minha jornada é eterna. Para isso é necessário eu adquirir a tranquilidade e os atributos que a traça não rói, que o ladrão não rouba e que, independente de circunstância material ou não, a minha essência fica intocável. A paz que eu conquisto, ela não vai ser interferida pela circunstância da personalidade ou da encarnação a qual me encontro. E agradecendo vocês a paciência, Jaqueline, por ter